proposta de emenda à Constituição 152, que institui novo regime especial de pagamento de precatórios no ato das disposições constitucionais transitórias. O relator da matéria foi o senador Aloísio Nunes Ferreira. Tendo sido aprovado o calendário especial, nos termos do requerimento 271 de 2016, passa-se a apreciação da proposta. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Discussão da proposta, eu concedo a palavra ao senador Aloísio Nunes Ferreira para proferir parecer sobre a emenda número 1. Senhor presidente, Com a palavra, Vossa Excelência. A emenda número 1, de iniciativa do senador Fernando Bezerra, se insere na linha do veemente pronunciamento que Sua Excelência fez na sessão de ontem a respeito dessa matéria. Nesta emenda, o fundamento da emenda é dar aos entes federativos, estados e municípios, um tratamento, no que diz respeito ao regime de pagamentos precatórios, proporcional ao esforço que esses entes políticos despendem no pagamento dos precatórios. De modo que é uma emenda absolutamente consensual e que procura, especialmente no que diz respeito aos municípios do Norte e Nordeste, alterar o percentual aplicado para o pagamento dos precatórios, uma vez que as unidades federativas situadas nessas regiões têm débitos precatórios significativamente inferiores aos demais, aos que se situam em outras regiões. Nosso parecer é favorável. O parecer do senador Aloísio Nunes Ferreira é favorável. Não havendo quem queira discutir a matéria, que é uma matéria consensual, nós vamos, senador Serra. Presidente, me permite? Esta emenda, ela procura corrigir uma situação que foi criada com uma decisão do Supremo que tornou inconstitucionais os dispositivos que nós aprovamos como emenda constitucional ainda na década passada referentes a precatório. Aquela emenda de precatórios que na ocasião foi elaborada pelo Congresso com a cooperação minha, governador de São Paulo, e com Nelson Jobim, presidente do STF. Ela se destinava a criar um quadro mais viável para o pagamento de precatórios. Entre outras coisas, quebrava a ordem cronológica, permitia isso, que permitia, por outro lado, veio a permitir pagar precatórios para as pessoas, para viúvas, para precatórios de menor montante, permitia, além do mais, um leilão de pagamento de precatórios com taxa de desconto maior para quem desse o desconto maior e, ao mesmo tempo, estabelecia um mínimo de pagamento para precatórios e estabelecia um limite até quando isso deveria durar. Mas o Supremo, esta é a verdade, revogou essa medida após algum tempo. E o Brasil ficou sem uma regulamentação a esse respeito, como reconhecem os próprios ministros do Supremo. Pois bem, esta emenda é focalizada num assunto da questão de precatórios, que é o limite no qual todos os precatórios terão que ser saldados. Pela modulação feita pelo Supremo, este limite foi levado para 2020. O que é impossível, trata-se de um critério impossível de ser cumprido, não apenas por causa da crise financeira, mas também por causa da crise financeira que assola os estados e assola os municípios. Então, nós apresentamos a emenda postergando, adiando esse vencimento para 2025, na prática 2026, o que tornará mais factível que estados e municípios possam honrar os seus precatórios. É um tipo da emenda, presidente, daquelas que todos tendem a ser a favor. É como ser a favor da luz elétrica e da água encanada. Ninguém é contra. Esse projeto, ninguém pode ser contra, porque ele alivia a situação, torna a evolução da questão dos precatórios mais racional e eu diria, a partir dos contatos que eu mesmo mantive com o ministro do Supremo, que o Supremo tenderá a acolher
essa medida. É uma opinião, é um sentimento, não é uma certeza. Agora, é importante dizer que esta emenda ela não é contraditória com outras iniciativas e outras emendas a respeito de depósitos judiciais, etc. Não tem nenhuma contradição. Do jeito que ela está, ela convém para todos. E convém para todos porque é essencial para os estados e municípios cuja situação aqui, a cada momento, os senadores invocam, cuja situação de precariedade financeira, de atraso de pagamentos e tudo mais. Isso dá uma certa ordem e permite um certo planejamento em relação ao assunto dos precatórios. Oxalá nós possamos também, noutro momento, mas isso não foi via emenda constitucional, mexer na taxa de juros dos precatórios, porque essa medida adotamos também aqui no Senado e na Câmara na década passada, porque os juros eram superiores a 20% ao ano. Estabelecemos na época com o senador Jucá juros iguais aos da poupança, mas o Supremo mexeu nisso. E eu acho que em algum momento a gente tem que voltar a legislar a esse respeito. Muito obrigado. Senadora Simone Tebet. Presidente, eu já tive a oportunidade ontem, inclusive rapidamente, de me pronunciar a respeito dessa PEC do senador José Serra. É uma PEC que, na realidade, prorroga, né, o prazo do regime especial de precatórios atrasados. Não vamos esquecer que há uma emenda constitucional que criou esse regime especial em 2009. Houve uma ação direta de inconstitucionalidade que parou no Supremo Tribunal Federal. O Supremo demorou para se decidir. Quando fez, em 2014, 5 anos depois, julgou pela inconstitucionalidade do regime especial de precatórios. Acontece que, de forma pragmática, percebendo a impossibilidade de executar essa sentença, porque os estados não poderiam pagar imediatamente os precatórios, inclusive dos 5 anos atrasados, fez ali uma modulação da sentença, dando um prazo maior, além dos 5 já pretéritos, de mais 5 anos, que venceria ou vence em 2020. O que pretende o senador José Serra, entendendo o mérito e a necessidade, é prorrogar por mais 5, além dos 5 dados pelo Supremo. Eu tenho dúvida se o Supremo vai entender constitucional essa prorrogação, uma vez que ele já determinou a inconstitucionalidade do regime especial e já fixou o prazo de 5 anos. Mas, entendendo a necessidade do projeto, as dificuldades dos estados, percebendo que nós estamos numa situação, uma realidade social e econômica gravíssima, os estados numa realidade fiscal de dificuldades inquestionáveis, no mérito eu sou favorável. Vou votar favorável à PEC, mas apenas gostaria de deixar essa ressalva que tenho dúvida quanto ao posicionamento futuro em relação ao Supremo Tribunal Federal. Indúbio, senhor presidente, a favor da competência e capacidade do senador José Serra de resolver os problemas da realidade brasileira. Pela ordem, senhor presidente. Senador Aloysio Nunes Ferreira. Senhor presidente, eu sugiro a Vossa Excelência que já abra o painel, independentemente das manifestações dos senadores. Digo desde já que o PSB vota a favor e, pelo que eu entendi, o meu parecer sobre a emenda incorpora o parecer sobre o texto, sobre a matéria, de modo que não tenhamos que repetir uma votação sobre emenda. É esse o entendimento do Vossa Excelência? Nós vamos votar a proposta e incluída na proposta a emenda número 1 de parecer favorável. Pois não. Se não houver objeção, nós vamos seguir esse procedimento. As senadoras e senadores já podem votar. PT sim, presidente. PSB vota sim, PT presidente. sim. PT vota sim. PT sim. PT sim. PT sim. Governo sim. PTB sim, Governo sim. PSC sim. O PP, senador Benedito, sim. PSD. PSD, Renan, presidente. PSD, senador Petecão. Vota sim. Sim. PSC sim, presidente. PSC, sim. PSDB, sim. B, sim. PC do B, sim, senhor presidente. PC do B, sim. Democrata, sim, senhor presidente. Democratas, sim. PMDB, sim. Está lembrando a senadora Rose. Presidente, PP. Presidente. Senador Benedito. PP sim. PP, sim. PP, sim. PP, sim. Obrigado. PR sim, senhor presidente. PR, sim.
Presidente. Senhor presidente, para registrar os meus agradecimentos a Vossa Excelência e a todos os líderes partidários que, na reunião de hoje, no Colégio de Líderes, sob a liderança de Vossa Excelência, a gente conseguiu produzir um grande consenso. Na realidade, na sessão de ontem, eu me coloquei contrário à apreciação e à votação dessa PEC, por entender que havia embutido nos percentuais que foram definidos para constituir o pagamento do precatório, a vinculação de um percentual mínimo da receita corrente líquida dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de forma muito desequilibrada em relação ao percentual fixado para os estados do Sul e do Sudeste. E nesta reunião, com o apoiamento dos líderes e com a compreensão do relator, o senador Aloysio Nunes, e do autor da emenda, o senador José Serra, nós chegamos a esse momento em que o senador Aloysio Nunes incorporou ao seu relatório um novo percentual mínimo. Em vez de 1,5% da receita corrente líquida, foi reduzido para os estados e para os municípios do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o percentual mínimo de 0,5% da receita corrente líquida. Portanto, acho que agora temos um texto adequado, ideal, importante, que responde à angústia e os reclamos dos estados da Federação Brasileira. Acho que estamos dando hoje um passo aqui importante para responder às marchas dos governadores, às marchas dos prefeitos e mostrando que esse Senado Federal está à altura do desafio e do tamanho da crise que o Brasil hoje vive. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Senador Ricardo Ferraz. Associado a essa manifestação do senador Fernando Bezerra Coelho, em reunião que foi por Vossa Excelência coordenado, ressaltar o papel destacado que teve o senador Fernando Bezerra Coelho nessa grande concertação, fazendo jus aos estados menos favorecidos das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Ou seja, nós não tratamos de forma igual os desiguais. Nós abrimos um espaço fiscal mais favorecido para os estados dessas regiões, para que eles pudessem contar com esse espaço, considerando as dificuldades conjunturais que o nosso país enfrenta, e, sobretudo, os estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Destacar o papel do senador Fernando Bezerra Coelho, que liderou essa concertação de modo a criar isso que nós chamamos de uma necessária solidariedade federativa aqui na Casa dos Estados. Obrigado. Eu quero somar minha palavra à palavra do senador Ricardo Ferraz com relação ao papel do senador Fernando Bezerra na reunião que nós fizemos hoje na presidência, que criou condições para que nós evoluíssemos nesse consenso que está possibilitando a aprovação dessa matéria urgente e inadiável. Nós vamos... senador Aloysio Nunes. Peço um pouco da paciência de Vossa Excelência, porque o líder Cássio Cunha Lima já está se dirigindo ao plenário. Não, com muita satisfação.
Já votou? Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 60, nenhum voto não. Está aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição 152, com a emenda número 1. A sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final para o segundo turno, que será publicado na forma regimental. Tendo sido aprovado calendário especial de tramitação, passa-se rapidamente a apreciação da proposta em segundo turno. Poderão ser oferecidas emendas que não envolvam o mérito até o encerramento da discussão, assinada por 1/3, no mínimo, da composição da Casa. As senadoras e senadores já podem votar. PT sim. PT sim. Rede sim. Rede sim. Democrata sim. PP sim. PTB sim. PSB sim. PDT sim, senhor presidente. PTC sim. Senhor presidente, aqui, ó. PDT sim, PDT. PSB sim. PP PSD. P sim. PSD sim. PSD sim. Ainda vai ter mais? Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Renan Calheiros. Senadora Ana Amélia. Eu queria apenas aproveitar, enquanto os colegas votam nesta PEC, foi uma matéria por unanimidade aqui, então cumprimentos aos formuladores da proposta e a todos os líderes que ajudaram na construção dessa matéria que interessa muito às regiões do Nordeste. Mas eu queria, porque hoje, para as mulheres, senador Renan Calheiros, especialmente do meu estado, do Rio Grande do Sul, é uma data especial. Uma entidade, a federação, que tem 88 anos de existência, elegeu pela primeira vez na sua história uma mulher presidente, num voto democrático dos conselheiros desta entidade, Federasul, que une os empresários do comércio do meu estado. E eu queria dizer que a Simone Leite foi eleita hoje nessa eleição da Federasul, sendo assim a primeira mulher a presidir e comandar uma entidade tão importante quanto a Federasul. Da mesma forma, também isso reforça o poder das mulheres, porque pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa do meu estado, uma mulher também comanda hoje os destinos da Assembleia Legislativa, que é a deputada Silvana Covatti. Então, a eleição da Simone Leite é um grande destaque, como é uma empresária jovem, tem 38 anos, ela disputou o Senado Federal nas eleições em 2014, era uma figura não conhecida do meio político e disputando com 2 ex-governadores, o nosso senador Pedro Simão, com o ex-governador também Olívio Dutra e o senador Lazier Martins, que acabou eleito. A Simone Leite fez 12% dos votos na eleição em 2014. Então, eu quero saudar neste plenário a eleição da nossa amiga, essa grande combativa empresária, líder empresarial Simone Leite, que foi eleita presidente da Federasul na tarde de hoje. Muito obrigado. Senador Donizete. Presidente, acho que o item 5 da pauta, o PLS... Esse item, com os cumprimentos a Vossa Excelência, foi feito um acordo com os líderes no sentido de que essa matéria seja apreciada. É que essa matéria, por tão consensual, não necessitará de votação nominal. Então, nós vamos fazê-la na sequência. Obrigado, presidente. Com os cumprimentos a Vossa. Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Agora já foi. Senador Randolph, perdoe. Senador Elmano também. Que a ata registrará as manifestações de Vossas Excelências. Sim, 54, não, nenhum voto. Está, portanto, aprovada em segundo turno. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final, que será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, não havendo quem queira discuti-la, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação.
As senadoras e senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. A matéria vai à Câmara dos Deputados.